Olá! Hoje vamos mergulhar fundo em um momento decisivo da história recente. Uma nação inteira está em chamas. No Irã, o que começou como um protesto, agora, no seu quarto dia, se transformou numa revolta popular de proporções massivas, e os relatos que chegam de lá indicam que a situação pode ter atingido um ponto sem volta. Vamos tentar entender juntos o que está de fato acontecendo por trás do blackout de informações imposto pelo regime. Para a gente ter uma ideia da dimensão real da crise, uma frase, vinda diretamente dos relatos em campo, resume o sentimento geral de forma assustadora. Há um caos absoluto em todo o país. Essa não é apenas uma hipérbole, é a descrição de uma nação paralisada, onde o poder do Estado está sendo desafiado em cada esquina. E para decifrar este cenário tão complexo e volátil, nós vamos analisar a situação em 5 pontos cruciais. Primeiro, a escalada da revolta e como ela ganhou força. Depois, a tomada de prédios-chave, um passo importantíssimo. Em seguida, a surpreendente resposta do regime. Vamos falar também sobre a guerra econômica e de informação, que acontece nos bastidores. E por fim, vamos refletir sobre o futuro absolutamente incerto dessa nação. Então, vamos começar pelo panorama geral. Ao chegar ao quarto dia consecutivo, os protestos não só continuaram, como se intensificaram de uma maneira impressionante por todo o Irã. Eles demonstraram uma resiliência, uma persistência, que, ao que tudo indica, pegou o regime completamente de surpresa. A expectativa era que a repressão inicial fosse suficiente, mas não foi o que aconteceu. Os relatos que chegam de lá mostram uma escalada muito clara dos eventos. No primeiro dia, os protestos eclodiram, pegando muitos de surpresa. No segundo, a presença das forças de segurança ainda era limitada. Foi no terceiro dia que o regime mostrou sua face mais dura. Começaram a atirar contra os manifestantes, esperando com isso que as multidões se dispersassem pelo medo. Mas o efeito foi exatamente o oposto. No quarto dia, a revolta explodiu com ainda mais força, e um claro sinal de que a violência estatal não estava mais funcionando como ferramenta de intimidação. E essa persistência nas ruas começou a se transformar em algo muito mais concreto: poder real. Os manifestantes não estavam mais apenas protestando de forma reativa, eles estavam começando, em alguns lugares, a tomar o controle da situação. Isso representa uma mudança tática fundamental no Levante. E se você está acompanhando com atenção essa análise, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. Um dos principais focos desse conflito, um verdadeiro ponto de inflexão, foi a cidade de Fasa, no sul do país. Lá, um poderoso símbolo da autoridade do regime, a sede do governo local, que é controlada pela Guarda Revolucionária, foi completamente tomado pelos manifestantes. Isso é o equivalente a invadir e ocupar um centro nevrálgico do poder local. A queda desse prédio em Fasa seguiu uma sequência dramática e que se repete em outras histórias de revolução. Primeiro, as forças de segurança atiraram indiscriminadamente contra a multidão. Só que, em vez de recuar, isso apenas alimentou a fúria popular. A determinação cresceu. O resultado, a partir daí, foi quase inevitável. Os portões da sede do governo foram derrubados e o complexo foi invadido. A população tomou o controle da área. Em meio a todo esse caos, a própria TV estatal iraniana, um órgão de propaganda do regime, foi forçada a admitir a morte de pelo menos 2 pessoas. No entanto, os relatos que chegam do terreno, por meio de cidadãos corajosos, sugerem que o número real de vítimas é, infelizmente, muito, mas muito maior. Diante de uma escalada tão rápida e da perda de controle em locais como Fasa, o que se esperaria de um regime autoritário seria uma repressão ainda mais brutal e, acima de tudo, organizada. Mas o que os relatos descrevem é algo totalmente diferente. Algo que aponta para uma possível rachadura na estrutura de poder, pânico e desorganização. E este quadro aqui mostra perfeitamente o contraste. Em vez daquela força esmagadora, daquela máquina de repressão bem coordenada vista em protestos anteriores, o que se via nas ruas eram pequenos grupos de segurança com cerca de 20 agentes agindo de forma dispersa, aparentemente sem um líder claro e de maneira totalmente desorganizada. Isso surpreendeu muitos observadores internacionais, e essa dinâmica nos faz pensar sobre a natureza do poder. Aliás, para quem se interessa por esse tema, sobre como regimes autoritários se sustentam e por que eles caem, eu recomendo a leitura do livro Por que os Piores Chegam ao Poder. É uma análise fascinante que ajuda a entender momentos como este.
Esse aparente desespero do regime se manifestava em ações totalmente contraditórias e bizarras. Relatos indicam que forças de segurança, em alguns momentos, usavam megafones para suplicar aos manifestantes que fossem para casa. Em outros, atacavam aleatoriamente mulheres que nem sequer estavam envolvidas nos protestos ou assediavam meros transeuntes, talvez para parecerem ocupados e manter uma fachada de controle. Claramente não havia uma estratégia coerente. Mas a batalha não estava sendo travada apenas nas ruas, com pedras e tiros. Longe dos olhos da mídia internacional, duas outras frentes de guerra se mostravam absolutamente decisivas para o futuro do Irã: a economia e o controle da informação. São as batalhas invisíveis, mas que talvez sejam as mais importantes. O país vivia, na prática, dois movimentos paralelos e complementares. De um lado, o barulho visível, os confrontos públicos dos protestos nas ruas. Do outro, o silêncio paralisante de uma greve geral que se espalhava por toda a nação, fechando lojas, bazares e até mesmo repartições públicas. Um desafio visível contra uma paralisação econômica silenciosa. E essa greve geral, segundo as análises, talvez tenha sido uma arma ainda mais poderosa do que os próprios protestos. Fontes estimam que cerca de 40% do comércio fechou as portas. Prédios do governo tiveram suas atividades suspensas. A economia estava sendo paralisada de dentro para fora. E a moeda nacional, o real, entrou em colapso. A greve minava as bases financeiras do regime. E para tentar conter a sangria, e principalmente impedir que o mundo visse o que estava acontecendo, o regime apelou para sua tática de sempre: um blackout total de mídia e internet. Mas a criatividade da resistência encontrou uma saída. Os cidadãos recorreram a métodos quase ancestrais de comunicação: fogueiras em pontos estratégicos das rodovias. Esses sinais de fumaça e fogo enviavam uma mensagem clara para outras cidades: nós continuamos aqui, a revolta está de pé e está vencendo. Então, o ponto crucial é que todos esses elementos, a violência nas ruas, a desorganização do regime, a paralisação econômica e a guerra de informação, tudo isso se combina para criar um futuro profundamente incerto para a nação iraniana. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer a seguir, mas o status quo parece insustentável. Olhando para esse futuro, as fontes começam a especular sobre o que aconteceria em um Irã pós-regime. A expectativa é que, se o regime cair, uma onda gigantesca de investimentos de empresas internacionais poderia chegar ao país. E mais importante, a rica e bem-sucedida diáspora iraniana, os milhões que vivem no exterior, retornaria com capital e conhecimento para reconstruir a economia. Fala-se até em sedes de grandes empresas como a Tesla se instalando no país. A visão é de um país que não precisaria de ajuda externa, mas sim de parcerias comerciais justas para se reerguer. No final, os eventos dramáticos deste quarto dia de revolta nos deixam com uma pergunta fundamental sobre a natureza do poder. Uma pergunta que ecoa através da história. O que acontece quando uma população inteira perde o medo e se recusa a recuar? E, ao mesmo tempo, o aparato de segurança que sustenta um regime começa a vacilar, a parecer frágil. A resposta para essa pergunta está sendo escrita agora mesmo nas ruas do